Já imaginou poder escalar o seu aplicativo com milhares de usuários, junto com a facilidade de ferramentas no-code? Com um back-end Zeno, isso é possível. O Zeno é o maior back-end no-code da atualidade. Com ele você pode gerenciar o seu banco de dados, fazer toda a parte de autenticação, guardar e gerenciar suas mídias do seu app e muitas outras funcionalidades de um back-end robusto e também fácil como uma ferramenta no-code. Seja bem-vindo ao No-Code Startup, meu nome é Matheus Castelo e nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre o Zeno e por que você deveria estar usando no seu projeto. Então bora aprender! E para quem não sabe, quando a gente vai falar de software, de aplicativos, a gente tem o front-end e o back-end. O front-end vai ser a parte onde o seu usuário ele vai interagir com o seu app. E o back-end vai ser toda a parte de inteligência por trás. Um back-end não vai só fazer a parte de gerenciamento do banco de dados, como por exemplo, toda a parte de autenticação, de segurança de usuários, parte de armazenamento de mídias, de fotos, PDFs, também ações de servidor, se eu quero deixar alguma ação que ela rode aí de uma forma recorrente dentro do meu aplicativo, e também webhooks, que são gatilhos para eventos específicos que a gente define no nosso app. Vamos supor que a gente está esperando que o usuário ele pagou a assinatura mensal dele ou não, o webhook ele vai ficar de olho e quando o usuário pagar, vai ser ativado um webhook e a partir disso a gente define alguma ação lá dentro do back-end. Esses são só alguns exemplos, mas só para deixar claro que a gente tem toda essa parte do front-end e do back-end. E dentro das ferramentas no-code, a gente tem várias opções de front-end. A gente tem o Flutterflow, tem o Bubble, tem o WeWeb e muitas outras opções. O Bubble ele tem um ponto positivo que ele tem o front-end junto com o back-end, que acaba sendo uma ferramenta poderosa e rápida para a gente construir aplicativos aí robustos. As outras ferramentas que a gente costuma falar aqui no canal, elas são apenas ferramentas de front-end, onde a gente consegue estruturar todo o nosso aplicativo, mas a gente precisa conectar em um back-end aí do mercado. E dentro das opções, por exemplo, para Flutterflow, a gente pode conectar com Firebase, que é um back-end que usa bancos de dados não relacionais em NoSQL, ou também o Supabase, que usa bancos de dados relacionais usando aí o SQL. Esses dois back-ends são back-ends low-code, algumas vezes a gente pode ter que ter um pouco de contato com o código. Apesar de ser back-ends muito poderosos, a curva de aprendizado pode ser um pouquinho maior por ser mais difícil de aprender. E aí temos o back-end Zeno, que é um back-end 100% no-code, sendo o grande diferencial dele. A gente não vai ter uma dificuldade tão grande de aprender esse back-end, porque ele vai ser mais no-code. Então a gente consegue aprender rápido, consegue colocar em produção rápido, testar, e o melhor de tudo, a gente consegue escalar nosso projeto com o back-end Zeno no-code. Então, de um lado, temos os back-ends low-code, que irão exigir um pouco mais de conhecimento em programação, e o Zeno ele vai ser uma ferramenta poderosa por trazer esses benefícios do no-code. Agora que já está claro para você qual que é o papel de um back-end e como que o Zeno se encaixa nisso, vamos conhecer o Zeno e os principais benefícios dessa ferramenta. Então, como eu já expliquei, o Zeno acaba sendo uma excelente opção de um back-end robusto com as facilidades no-code. Para explicar um pouco melhor sobre o Zeno, primeiramente, ele tem um banco de dados que é o Postgre, então é um dos bancos de dados aí mais robustos e usados dentro aí da atualidade. A gente consegue construir APIs de uma forma muito facilitada e dinâmica dentro do Zeno, acaba ficando bem fácil. A gente consegue ter essa performance e agilidade para escalar nossos projetos e conseguimos criar projetos aí com muitos usuários ativos, com muito uso do banco de dados e com performance também. Então, a certo momento que você está escalando o seu projeto, acaba ficando bem interessante de ter um back-end Zeno conectado ali com a sua ferramenta front-end. Além disso, o Zeno é um back-end muito seguro e está de acordo com as principais leis de regulação aí de dados e segurança do usuário. Então, isso é bem importante caso aí seu projeto ele tenha que estar de acordo com as leis de dados de acordo com um determinado país. Já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, para deixar claro, o Zeno ele tem um construtor de APIs que a gente vai conectando aqui de uma forma aí mais drag and drop, A gente vai arrastando e soltando aqui as nossas ações. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil, conseguir criar funções com inputs e com outputs, todas as funções aí muito flexíveis com essa facilidade do no-code. Aqui, por exemplo, ele está mandando um e-mail e a senha e está rodando aqui uma determinada ação que a gente pode criar essa ação, essa função em uma API para se conectar com o nosso front-end. Essa que é a beleza e a mágica do Zeno. Então, além disso, a gente consegue também fazer funções variadas, Então, tem vários tipos de funções. Você consegue fazer basicamente qualquer tipo aí de função personalizada para o seu aplicativo. A gente consegue também colaboração em time, então mais de uma pessoa pode trabalhar junto no seu projeto.
para ter um projeto aí mais escalável e mais seguro, mais rentável. E como eu tinha falado, também o Zeno está de acordo aí com as principais leis de segurança de dados, né? Então a gente tem aqui, né, por exemplo, a SOC 2, GDPR, a IPA, a ISO. Então todas as leis de compliance e as leis de segurança, o Zeno está de acordo, o que acaba sendo um grande diferencial desse back-end aí. Se você quer escalar seu projeto não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo. E a grande mágica do Zeno, né, está em a gente criar um back-end próprio e ter aí essa conexão, essa independência no nosso projeto no Code. Então a gente pode ter aí o front-end, como eu já falei, em Flutterflow, Bubble, em Web ou qualquer outro front-end e se conectar com o Zeno por meio de APIs. Dessa forma a gente deixa bem separado o que cada ferramenta no Code vai estar fazendo. Então, Flutterflow vai ter um aplicativo lá no Flutterflow. Então eu posso criar um projeto aqui com as ferramentas no Code e sempre conectar no Zeno. Então isso acaba tendo vários benefícios a longo prazo e com maior escala de usuários. Você pode até economizar bastante por estar usando um back-end aí bem robusto e escalável. E o melhor de tudo é que você tem independência sobre a inteligência do seu app. Então se alguma ferramenta ela aumentar o valor ou tiver alguma dificuldade aí que a gente não estava prevendo, a gente vai ter nossos dados, toda a nossa parte do back-end lá dentro do Zeno. Então a gente pode conectar com outra ferramenta porque a grande inteligência vai estar dentro do Zeno. Isso que é o mais legal dessa ferramenta. Por exemplo, a gente pode ter um aplicativo web rodando aqui ó, no Bubble, um app mobile nativo rodando no Flutterflow. Dessa forma, a gente tem dois apps diferentes, mas conectados com o mesmo banco de dados, com o mesmo back-end. Então a gente pode ter aí um projeto muito robusto, muito interessante para ter aí dentro do Zeno. E caso o Bubble dê algum problema, tudo bem, a gente pode construir em outra plataforma. Ou se o Flutterflow aqui der algum problema, a gente constrói em outra plataforma. O interessante é que a nossa centralização dos dados sempre vai estar no Zeno. Agora que a gente já conheceu o poder do Zeno, vamos fazer uma comparação rápida com os principais backends do mercado que a gente fala aqui no canal. Então aqui a gente tem um comparativo do Zeno com o Firebase e com o Supabase, que são outros backends aí muito robustos que a gente acaba falando aqui no canal bastante. Então todos têm um back-end de banco de dados integrado, todos têm essa parte muito segura de autenticação de usuários. A gente consegue também fazer funções, webhooks, todos os backends. A gente tem a parte de armazenamento também no Firebase, no Supabase e no Zeno. Temos o banco Real-Time, que é aquele banco que sempre que tem uma mudança no nosso front-end, ele já é alterado lá no nosso back-end, que é uma ferramenta aí bem interessante e bem útil, dependendo do projeto que você está fazendo. E tem essa parte de APIs geradas automaticamente, que eu acabei de falar do Zeno, né, que acaba sendo um benefício bem interessante. No Firebase a gente até consegue criar algumas funções e APIs, só que acaba sendo bem difícil porque a gente tem que se envolver com o código. Eu tenho uma curva de aprendizado aí bem longa. No Supabase também a gente tem que se envolver com o código, mas é tudo SQL, o que acaba deixando tudo mais fácil para a gente criar as nossas APIs. E no Zeno também conseguimos fazer essas APIs automáticas, que seriam mais fácil em comparativo com outras ferramentas no Code. Coloquei mais alguns pontos aqui, que é o caso da ferramenta ser open source ou não, apenas o Supabase é. Tem outras funcionalidades, como por exemplo o Machine Learning, que o Firebase ele vai ter, porque ele é uma ferramenta que ele vai ter várias outras funcionalidades gigantescas aí do Google. A gente consegue fazer muitas coisas no Firebase, e no Supabase e no Zeno ainda não é possível. Mas o core do back-end, das funções do back-end, também parecidas. O diferencial é que o Zeno ele tem essa facilidade do no-code e também escalabilidade muito grande. E temos também a parte dos valores do Zeno, que é o price, né? Quanto que custa a ferramenta. A gente tem o plano gratuito, mas o plano gratuito é mais para aprender e você ter os primeiros contatos aí com a ferramenta para ver se você gosta, ver as funcionalidades. É meio complicado a gente conseguir testar, mesmo que seja um negócio pequeno, com o plano gratuito. Você já tem que ir com o plano pago aqui, que é o primeiro plano que tem, de $85 por mês, que ele já te dá várias aí benefícios e funcionalidades do Zeno. E depois, caso você queira escalar seu projeto, tem um plano aqui mais caro, é o Scale One. Tem alguns rumores que o Zeno ele vai fazer também um preço regional, ou seja, para alguns países, como por exemplo o Brasil, talvez esse preço aí fique bem mais barato, porque eles sabem, né, que como é em dólar, acaba ficando um pouco caro pra gente. Então talvez tem alguns rumores que eles vão fazer adaptações para sair novos preços aí mais baratos para o Brasil, e aí acaba sendo um grande benefício. Porque $85 acaba sendo um preço aí mais salgado, né, para projetos um pouco mais maduros dentro do Zeno.
Mas então eu espero que tenha ficado claro a parte do diferencial do Zeno. Ele tem uma curva de aprendizado mais rápida, por ser no code, tem um back-end muito robusto no code, né, que a gente tem poucas opções no mercado. A maioria dos back-ends, eles usam código. A gente consegue ter essa facilidade de gestão completa dos APIs com no code. Temos escalabilidade com muita segurança, de acordo com as leis de dados, como eu já tinha falado. Ideal para projetos um pouco mais maduros, por ter um preço um pouco mais puxado, né? Quando a gente tiver esse preço regional, provavelmente vai valer muito a pena você usar o Zeno aí desde o começo no seu projeto. Por enquanto ele está um pouco caro em comparativo com os outros backends do mercado. Eu queria mostrar também um projeto prático aqui que a gente faz lá na formação para você conhecer um pouco do Zeno por dentro, para conhecer as funcionalidades. Então aqui a gente cria um aplicativo de filmes, onde a gente constrói todas as tabelas e conexões e APIs dentro do Zeno, tudo passo a passo para você ir aprendendo. A gente cria um app de filmes aqui, no caso esse é o de Flutterflow, mas a gente também conecta o back-end depois com o Bubble, para criar app de filmes no Bubble. Então a gente faz um app de filmes aqui, que é o front-end, né, como eu falei, e conecta lá com o Zeno. Então aqui a gente consegue ter todas as nossas tabelas, nosso banco de dados. Então aqui, por exemplo, a gente tem nossos filmes, a gente tem nosso banco de dados aqui, nossa tabela, os filmes, a gente faz relações, como que os usuários eles estão conectados com esse filme, então qual filme é de cada usuário, a gente consegue fazer relações aqui. Além disso, a gente constrói toda a nossa parte de APIs de uma forma muito facilitada. Então a gente consegue ter aqui APIs de autenticação para conseguir fazer login, conseguir fazer um cadastro. A gente consegue fazer funções personalizadas, como por exemplo buscar um filme. Conseguimos fazer todo o CRUD, né, que é a interação com o banco de dados, pegar novos filmes aqui para exibir em lista, para criar novos filmes no banco de dados, que é o post, para deletar filmes. A gente tem toda essa facilidade aí. E se eu entro aqui, por exemplo, dentro da minha função, olha como é fácil e interessante. A gente tem aqui o input, né? Temos o input que a gente coloca dentro da nossa função. No caso não tem nada, né? Porque a gente só quer pegar os filmes. E aí ele faz uma consulta em todos os registros do nosso banco de dados e traz uma resposta. Então é tudo muito facilitado aqui no Zeno. Por exemplo, se eu voltar aqui, ó, e for na parte de post, né, onde cria os filmes, é só a gente passar o nome do filme, qual que é a capa, qual que é a duração, né, os inputs, e ele vai fazer um novo aí registro dentro do nosso banco de dados. Então acaba sendo muito fácil e prático de conseguir usar aí o nosso back-end com o nosso front-end de uma forma rápida e facilitada dentro do seu projeto. Então voltando aqui, ó, eu vou ter vários APIs bem personalizados para eu conseguir usar dentro do meu projeto. E além disso, ó, só para testar, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um get filmes. Quando eu vim aqui, vou vir aqui em run, eu consigo testar, tá? Eu tenho que passar um token de acesso. Já coloquei meu token. E aí vou dar um run aqui para rodar a minha chamada API, ó. E ela é super rápida, porque o Zeno é bem performático. E traz aqui nosso resultado lá da nossa tabela de filmes, ó. E é no formato JSON, né? Então aqui tem o filme, tem qual que é a capa desse filme, tem a duração dele, a descrição. Ele vem todo organizado aqui no formato de JSON para a gente conseguir usar ele lá no nosso front-end, né? Seja no Flutterflow, no Bubble, no WeWeb. A gente consegue conectar tudo aqui dentro do nosso back-end de uma forma aí bem facilitada e bem organizada. Se você quiser aprender passo a passo como usar o Zeno aí de uma forma aí bem rápida, de uma forma escalável, já está disponível nos nossos cursos aqui dentro do Codeflix. Se vir aqui no curso de Zeno, que eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente tem aqui o curso completo, né, de fundamentos essenciais. A gente passa todos os conteúdos essenciais do Zeno, né? Primeiros passos, funcionalidades, conexões. Também a gente planeja todo o nosso back-end aí na prática para deixar o back-end pronto para a gente conectar com o nosso front-end. A gente cria as APIs, faz o setup geral. E no fim aqui a gente tem integração para criar nossos apps no code. No caso aqui do Flutterflow, a gente faz toda a interação com o aplicativo no code. E depois a gente vai criar também um aplicativo com o Bubble. Então com o mesmo back-end a gente tem dois projetos com ferramentas no code diferentes, né? Um app no Flutterflow e um app no Bubble. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e tenha aprendido bastante. Já deixe seu comentário aqui se você gostou. Se não gostou, também deixe seu comentário para a gente estar sempre melhorando. E caso queira aprender mais sobre o Zeno na prática, fazendo um projeto real, dá uma olhada na formação, que vai estar o link aqui embaixo, que está bem legal e bem completinho. Te vejo no próximo vídeo.
Até mais.